Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus e Pai seja conosco, que Ele esteja se agradando do nosso culto, do culto que nós estamos prestando a Ele, rendendo a Ele, através dos nossos louvores, através da ministração da palavra que será ministrada nesse momento e também dos nossos dízimos e ofertas que estará acontecendo ao final desse culto. E também com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, com os irmãos e as irmãs lá atrás, no departamento infantil, a Toca Saudável, os irmãos aqui do Data Show, do som, enfim. É uma maneira também de prestarmos culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor, nosso Salvador. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Estamos falando, desenvolvendo o assunto de caráter, iniciamos nesse mês. E é um tema complexo, porque eu pensei assim, como falar, como abordar esse tema sobre caráter e apontar as falhas humanas, os erros humanos, os desvios de caráter, sem parecer arrogância. Como se eu fosse exemplo daquela pessoa de caráter, embora nós devamos ser. Mas aqui no púlpito, mais do que em qualquer outro lugar, devemos demonstrar a humildade, com verdade, com sinceridade. Não uma humildade hipócrita, mas sincera e verdadeira. E eu fico muito tranquilo de fazer essa abordagem inicial, porque graças a Deus eu não vi isso. O pastor Emilson, o diácono Alfredo, fez isso com muita tranquilidade, com muita simplicidade, em momento nenhum tentando parecer arrogante, como nós vemos muitas vezes, infelizmente, homens e mulheres de Deus, quando têm uma oportunidade de ministrar uma palavra, se colocam num patamar, quando na verdade nós estamos aqui um degrau acima de vocês apenas para facilitar a comunicação, mas na verdade estamos todos no mesmo patamar, no mesmo nível, enfrentamos as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, porque somos feitos e constituídos da mesma matéria, somos barro. E tratar de caráter, aí nós temos que ir lá na origem, lá no início, e o livro das origens, Gênesis, fala da criação do homem. Como que Deus nos criou com dignidade. Deus nos criou, a própria palavra diz em Salmos 8:5 que nós fomos cobertos, nós fomos revestidos de glória e honra. Nós fomos coroados com honra, e glória e honra nós fomos coroados. Nós somos a coroa da criação. Deus criou um mundo perfeito e maravilhoso e depois colocou o homem ali como a cereja do bolo. E por que hoje nós olhamos para a humanidade e vemos tanta desgraça, tanta maldade, tanta corrupção, tanta violência, tanta perversidade? O que aconteceu? Aconteceu aquilo que nós sabemos, o pecado. E o quanto o pecado é destrutivo. E mesmo sabendo que o pecado ofende a Deus, entristece a Deus e há consequências, há riscos e consequências, ainda assim nós insistimos em brincar com fogo. E a gente diz, quem brinca com fogo acaba se queimando. E quem brinca com o pecado se queima. E a conta chega. Vai chegar. Então, a ministração da palavra de Deus, ela serve para trazer entendimento, o que aconteceu, advertência e orientação para mudança e para transformação. Então, Gênesis capítulo 1,
versículo 26. 1:26. Até o 28. 3 versículos, inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a Ara. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças te damos, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que se faz aqui presente, por esses também que nos acompanham pela internet, que essa bênção que o Senhor ministrou a Adão e Eva possa estar nos alcançando também. Que a bênção do Senhor sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, se manifeste neste momento. Que o teu Espírito, ó Pai, que esteve presente na criação, que esteve presente em todos os momentos da tua obra, do desenvolvimento da história da humanidade, que esteve presente no momento da concepção de Cristo Jesus, que esteve com ele operando milagres e maravilhas durante o seu ministério terreno. O mesmo Espírito, ó Pai, que esteve com Cristo na cruz do Calvário e o fez ressuscitar, Senhor, do sepulcro. E o mesmo Espírito com o qual o Senhor batizou a tua igreja em Atos 2, concedendo a ele poder e autoridade para pregar, ir por todo o mundo pregando o Evangelho, Senhor. Ele possa estar presente hoje conosco aqui nessa manhã, nos abençoando, usando-me, Senhor, como humilde instrumento nas tuas mãos para a ministração da verdade, da tua palavra, que é boa, é pura, que santifica, que cura, que liberta, Senhor. E ser também, Senhor, com os meus irmãos, que eles possam ouvir, entender e desenvolver nas suas mentes e nos seus corações, ir além daquilo que vai ser dito, que vai ser falado. Guarda os meus lábios, Senhor, para não falar além do que eu devo, mas para que eu também não me cale e que eu omita qualquer ponto importante dessa ministração. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Então vamos voltar. Não vamos ler o texto, mas fazer uma retrospectiva. Até o versículo 25 do capítulo 1, Moisés vem relatando a maneira maravilhosa, poderosa, sábia, como Deus foi criando todas as coisas. E há um porquê. Deus, disse, haja luz e houve luz. E só depois de 2 dias que Deus cria o sol, cria a lua, cria as estrelas. Deus faz separação do mar e da porção seca. Deus cria os animais marinhos, os animais terrestres, cria as aves, macho e fêmea, e os abençoa para que eles possam se multiplicar. Nós vamos estar lendo um pouco mais à frente alguns detalhes da formação, da criação desse homem, ainda aqui no livro de Gênesis, só que no capítulo 2.
E no final de Deus ter criado tudo e ter visto que tudo era bom, ele cria o homem. E cria o homem agora de uma maneira especial, diferente de tudo que ele criou. Diferente da forma como ele criou os astros, a luz, os seres marinhos, terrestres, as aves, tudo de uma maneira diferente. Ele diz assim, no versículo 26, a Trindade presente, falando no plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em concordância. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nenhum outro ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi. E há um propósito nisso, do porquê que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Há um propósito. E o propósito está na continuação do versículo, quando ele diz assim: tenha ele domínio. Então, Deus não iria criar mais um animal e dar a esse animal poderes, domínio e autoridade sobre toda a criação, sem que este animal, sem que este ser, agora que ele está sendo criado, não tivesse características, caráter, diferente dos demais. Por que o homem vai ter domínio? Por que o homem vai ter autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais? Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus com um propósito. Deus criou tudo e colocou o homem ali. Você vai ser o meu representante aqui na terra. Diante de tudo que foi criado, diante dos animais e da natureza, você é o meu representante. Então você tem que ter a minha imagem. Você tem que ter a minha semelhança. Porque aqui na terra, acima de você, só eu, Deus. Abaixo de mim, você, homem. Você, mulher. São autoridades aqui. Mas Deus não é irresponsável para colocar um ser que não estivesse preparado, não estivesse qualificado para exercer esse domínio e essa autoridade. Bota qualquer um lá para tomar conta dos animais, qualquer um serve. Não. Então Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E aí na teologia eles fazem, divisões na teologia sistemática, o que significa essa imagem, essa semelhança. Já foi muito debatido isso. E não é o caso, não é o momento de nós falarmos sobre isso, apenas vamos passar. Será que a imagem e semelhança quer dizer que o corpo físico do homem se assemelha ao corpo físico de Deus? Será que é isso? Não, não é. Porque a própria Bíblia vai dizer que Deus é espírito. Então, essa questão do corpo físico, então, a imagem e semelhança de Deus. Bom, o nosso Deus é um Deus que vê. Então, esse ser, ele precisa ver. O nosso Deus é um Deus que ouve. Ele tem alcance. Então, esse ser tem que ter um braço, tem que ter uma mão, tem que trabalhar. O braço e a mão vai ser para trabalhar porque Deus trabalha. Porque Deus faz. Esse ser tem que ser criativo, porque Deus, nosso Deus é criativo. Sim ou não? Infinitamente criativo. E isso, aí a criatividade de Deus está justamente em tudo que Ele criou. Único, belo, formoso e perfeito, tudo. Então, precisava que este ser que está sendo criado agora por Deus tivesse essas características, porque a palavra caráter, características, caractere tem a mesma raiz. O caractere, hoje conhecido como no programa do computador Word, como fonte. Aí você escolhe ali a fontezinha que você quer escrever. E
o caráter. Então Deus imprimiu no coração humano esse caráter, ou essas características do seu caráter no homem. Porque o homem não é o que nós vemos. Por quê? Nós somos barro. Biologicamente falando, é claro que há distinções, a carne de homem, carne de animais, carne de peixe, carne de aves, isso aí a própria palavra diz. Mas tudo é carne, tudo é mortal. Mas há no homem, no ser humano, algo no seu interior que o diferencia dos outros animais. E foi isso que Jesus veio salvar e resgatar. Essa característica, esse caráter, esse algo a mais que nós temos, que a própria Bíblia, aqui no texto de Gênesis 2, vai chamar de alma vivente. Mas dentro dessas características de Deus, então esse ser que vai dominar e que vai exercer a autoridade, ele precisa ter algumas características do caráter de Deus. Desculpa aí a repetição, mas é para fixar. Como bondade, justiça. Nós vamos criar um ser que tenha a característica da justiça, porque ele vai precisar ser justo, vai ter domínio e autoridade sobre a criação, mas esse domínio ele vai exercer com justiça, com bondade. Deus é fiel, então esse ser criado à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, precisa ter também, ser fiel, ter fidelidade a Deus e ao propósito para o qual ele foi criado. Então, ele tem que ser justo, bondoso, tem que ser misericordioso, tem que ser fiel, tem que ser amoroso e tem que demonstrar amor. Deus criou a natureza com tanto amor, com tanto carinho, e isso nós vemos nos detalhes, nas formas, nas cores, nos aromas das flores, nos sabores das frutas, nas formas das árvores, na beleza do sol, da lua, das estrelas, na beleza do mar, dos rios, das cachoeiras, enfim, de tudo que Deus criou, para botar ali agora no ser, para destruir tudo. Então, esse ser também precisava ser inteligente. E ter uma consciência que os animais não tinham. Consciência de existência. Os animais não se perguntam de onde nós viemos e para onde nós vamos. Os animais não se perguntam, não se questionam. Eles nasceram, vivem ali, quer saber de comer, brincar, quer um carinho, quer um agrado. Mas ele não se pergunta, e amanhã? Depois que eu morrer? Existe vida após a morte? Embora o salmista fale com prosa e verso, de uma maneira poética, dizendo que a natureza um dia faz discurso ao outro dia, e a natureza louva e glorifica a Deus. Não é que isso é uma maneira poética de falar que nós vemos naquilo que Deus criou, na sua perfeição, e nós, seres humanos racionais, inteligentes, criados à imagem, conforme a semelhança do nosso Deus, do nosso Criador, glorificarmos a Ele através daquilo que Ele criou. Então são características do caráter de Deus que nós temos, apesar do pecado ter deformado isso, ter destruído isso. Deus não falhou na criação. Deus criou o homem e a mulher perfeitos e com condições de continuarem crescendo. Foi por isso que ele deu àquela árvore o teste. Não que Deus precisasse conhecer
o coração do homem? Porque Deus já conhecia. Deus já sabia de antemão, antes mesmo de Deus criar todas as coisas. Deus já sabia o que iria acontecer. E mesmo assim ele continuou porque havia um propósito. Eu vou criar um mundo perfeito, onde tudo funciona com harmonia. O Sol vai estar a uma distância exata da Terra para que haja vida nesse planeta. Vou criar um astro menor chamado Lua, que vai ter as fases, que vai fazer com que a maré recue e volte, vai influenciar na natureza, as estações, tudo perfeito. Esse movimento de rotação de 24 horas. Se fosse mais lento, a Terra seria muito quente, se fosse mais rápida, seria muito fria. Então Deus criou tudo com condições, colocou. Eu sei no que isso vai dar. Eu sei que esse ser que eu estou criando agora, a minha imagem, conforme a nossa semelhança, eu sei que ele vai se rebelar contra mim. Deus não determinou a queda do homem, mas Deus sabia que isso ia acontecer. Mas desde então ele já tinha o projeto do resgate, da restauração. Tudo faz parte de um projeto infinitamente maior do que nós podemos compreender, podemos entender. Talvez lá na glória um dia a gente consiga, porque a nossa mente já não vai estar limitada por causa do pecado, por causa das restrições físicas, por causa das doenças emocionais, mentais e físicas às quais nós estamos sujeitos hoje. Lá a gente vai entender. Por enquanto a gente vai entendendo pela fé, vamos nos limitando a crer e entender por aquilo que está revelado na palavra de Deus. E dizendo, amém, glória a Deus. Quantas coisas tem que nós lemos na Bíblia, Senhor, eu não entendo, Senhor. Não entendo porque o Senhor agiu assim. Eu teria agido de outra forma. Mas graças a Deus, eu não sou Deus. Porque eu ia agir de outra forma e ia agir errado. Ainda que eu não entenda por que Deus age da maneira que age em muitas coisas, quando eu entendo que Deus é infinitamente sábio, justo, perfeito em todos os seus caminhos, eu tenho que dizer, Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei, mas Deus sabe. Quando você tem que levar um filho ao médico, e o médico diz, precisa fazer uma cirurgia. Por mais amor que você tenha pelo seu filho, você não está qualificado para fazer essa cirurgia. Por mais que o médico explique, por causa disso, você vai entender, mas não vai compreender. Assim, é uma comparação. E todas as comparações que nós fazemos são muito rasas, são muito superficiais. Como as parábolas de Jesus, quando aquelas parábolas o semeador saiu a semear e a semente caiu na boa terra, outra caiu entre os espinhos. É uma maneira dele explicar como que o evangelho vai alcançar os corações, o estado desses corações, o que vai acontecer. Mas é uma linguagem quase que infantil. Deus fazendo uma linguagenzinha infantil para que nós, homens e mulheres modernos do século XXI, com todo o desenvolvimento científico que nós temos, possamos compreender. Porque se Deus falar na língua dele, explicar as coisas como verdadeiramente são, nós não vamos entender. Estão compreendendo, irmãos? Eu estou sendo filosófico demais. Então Deus nos criou perfeitos, mas Ele colocou um teste. E o nome desse teste,
conhecimento do bem e do mal. Porque o homem ainda tinha muitas coisas boas para aprender. Tanto que Deus estava com o homem todos os dias, na virada do dia, Deus descia, se manifestava, se fazia presente ali com o casal. Tinha muita coisa boa para aprender. E ele iria aprender através da obediência. Enquanto aquela árvore estivesse ali, como um teste, como uma provação do homem, e ele permanecesse fiel a Deus na obediência, não coma, não vou comer, em obediência a Deus, o homem iria crescer, se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, fisicamente, enfim. Não haveria limitações. Mas, infelizmente, o homem optou pela desobediência. E a desobediência gerou, então, o conhecimento para o mal. Por isso que o homem hoje ele usa a sua inteligência para a maldade. Todo tipo de maldade, perversidade. Ele vai maquinando. Provérbios fala sobre isso, Salmos fala sobre isso. Sobre o irmão, o homem que maquina o mal contra o seu semelhante. E aí Salomão dizendo, meu pai me dizia, meu filho, não se ajuntem a esses, fuja da presença desses, que maquinam o mal para derramar sangue inocente. Então nós fomos criados assim, de glória e honra fomos coroados, revestidos. E aí Deus nos dá domínio e autoridade sobre toda a criação. Nós fomos criados à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. E depois Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O homem tem que sujeitar a terra tem que estar sujeitada da seguinte maneira. Deus plantou um jardim. Esse jardim tinha suas limitações geográficas. Vamos ler o texto de capítulo 2, verso 7, para facilitar a compreensão. Só capítulo 2, a gente está no capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 2 ele vai nos fornecer mais alguns detalhes extras aqui da criação do homem. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, vamos pular agora para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem não foi criado no jardim do Éden. Ele foi criado fora e foi colocado depois no jardim do Éden. Nesse lugar maravilhoso aqui, onde Deus fez nascer, fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou agora onde? No jardim do Éden, que significa delícias. Éden é delícias. E colocou o homem ali para quê? Para o cultivar e o guardar. Estão entendendo por que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Porque para ele exercer essa autoridade sobre a criação, para ele ter inteligência e sabedoria para cultivar e guardar esse jardim, ele precisava ter essas características do caráter de Deus. Do contrário, ele não conseguiria. E é cultivar. Por quê? Esse jardim tinha limitações.
Então ele precisava cultivar para que esse jardim se expandisse. Na medida que eles fossem se multiplicando e enchendo a terra, esse jardim deveria aumentar. Senão não ia caber tanta gente nesse jardim. Teria que encher toda a terra. E esse jardim teria que crescer. Então, eu teria que cultivar. Olha, o jardim eu plantei. Você já tem as frutas. Você já tem as sementes. O resto agora é contigo. E quando Deus diz assim, e sujeitai a terra, queridos, o cultivo da terra seria maravilhoso. Não seria hoje tão desgastante, ou como se tornou logo depois da queda, do homem ter que arar a terra com espinhos, abrolhos e pedras, o sol ardendo na sua cabeça e nas suas costas. O homem iria descobrir o que é calo, o que é suor, o que é sentir dor. Chegar no final do dia com dores nas costas, calos nas mãos, saber o que é fome, sede, porque ele foi expulso do Éden. Ele agora não tem mais acesso àquelas frutas, agora vai ter que ralar e correr atrás do seu alimento, do seu sustento. Cultivar e o guardar. Mas guardar do quê? Guardar do quê? Aí o capítulo 3 vai nos mostrar um ser aí que o homem deveria ter guardado o jardim da invasão, desse intruso, que aqui diz que se apresenta como uma serpente, o mais sagaz dos animais. O homem deveria ter guardado, expulsado aquela serpente dali, da sua presença e do jardim, para que não representasse ameaça para ele, nem para sua esposa, nem para os animais, nem para nada do que Deus havia criado. Versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Isso tudo, esses versículos que nós lemos aqui, complementam o do capítulo 1, 26 a 28. Complementa. Tem alguns detalhes. E nós lemos aqui que Deus formou o homem do pó da terra. Lembra, logo hoje, eu tenho que perguntar se lembra, quando eu comentei que o homem não é o que nós vemos, não é a carne, o fator determinante, onde está as características da imagem e semelhança de Deus, está no nosso interior, não está no formato do nosso corpo, mas no nosso interior, na nossa alma. Então vejam bem, se nós fôssemos, criar um ser, a nossa imagem e semelhança, para nos representar, para que quando os animais olhassem, vissem ali um representante de Deus. Qual material que você teria escolhido? Ouro, fazer um ser de ouro, fazer uma estatuazinha de ouro e, afinal de contas, está me representando. Aí nos olhos aqui, vou botar uma esmeralda nos olhos. Vou fazer esse ser bonito, porque ele está me representando. Vou fazer com o que tem de melhor. Mas Deus não escolheu ouro. Não escolheu pedras preciosas. Nem mesmo uma madeira nobre, Escolher uma madeira nobre. Ou um mármore de Carrara, sei lá. Vou fazer um homem do mármore de Carrara. Vou fazer igual Michelangelo. Não. Fez do pó da terra. Fez do barro. Porque a importância não está no material do qual nós fomos formados, mas da maneira especial como fomos criados. Do que Deus colocou dentro desse vaso de barro. O valor não está no vaso.
mas no conteúdo do vaso. E formou o homem então do pó da terra. E o conteúdo está aqui agora. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Diferentemente da alma dos animais. Para os animais, sim, morreu, acabou. Não. Mas a partir do momento em que Deus soprou nas narinas desse ser formado do pó da terra, a natureza divina entrou dentro desse ser. E ele passou a ser alma vivente. Nós não somos... Deus é eterno, sem início, sem princípio e sem fim. Nós somos eternos, alma vivente, no sentido de que não haverá fim, mas houve um princípio. Houve um princípio no momento que nós fomos criados, mas a partir do momento que Deus soprou nas narinas desse ser, formado do pó da terra, e passou a ser alma vivente, nós só agora somos eternos. Esse corpo aqui morre, perece, é pó, volta ao pó. Mas essa alma vivente, ela não perece. No sentido, não perece no sentido de deixar de existir. Ela vai existir. Aonde ela vai passar toda a eternidade vai depender do que esse homem fez em vida. Se ele hoje, nós entendemos, que se ele hoje aceitar, se ele reconhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se render a Deus, dizendo não ao mundo, não ao pecado, e sim a Deus. Se ele crê que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário sobre a sua vida vai redimi-lo, vai justificá-lo das suas más obras, dos seus pecados, dos seus desvios de caráter, dos seus erros. Estão entendendo, queridos? Justificado. Nós não somos justos. O justo Cristo Jesus morreu em nosso lugar e por intermédio do seu sacrifício, ele nos justifica por intermédio da fé. Quando nós abandonamos até as boas obras, e entendemos que as boas obras, que não há nada que eu possa fazer de bom que vá me redimir, que vá me salvar. Conseguir um terreninho lá, sei lá, 10 por 30 no céu. Quem sabe um apartamentozinho de 50 metros quadrados. Não tem. Não há nada que eu possa fazer. Nem boas obras. Nada. Então eu tenho que entender, bom, então não vou fazer nada. Não, vai. Mas sabendo que não são as boas obras que nos salvam, mas o sacrifício de Cristo. É o amor, é a graça, é a bondade, é a misericórdia de Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí quando eu entendo isso, agora eu vou fazer não para ser salvo, não para ser perdoado, mas porque Cristo já me salvou, já me perdoou, e como expressão de gratidão. Olha, Senhor, eu não posso fazer muito, não tem nada que eu possa fazer para pagar, para te recompensar pelo que o Senhor fez por mim. Mas o pouco que eu puder, eu vou fazer. Por gratidão, por amor. E é isso, esse entendimento que é restaurado quando o Espírito de Deus, ele fala à nossa mente, ao nosso coração e nos transforma, e as vendas dos nossos olhos
caem por terra e nós podemos enxergar agora nitidamente, perfeitamente, quem é o nosso glorioso Deus e quem nós somos. Miseráveis pecadores. Então formou o homem, soprou. Então, o teu valor, a tua importância, a tua beleza, não está na sua forma física, nem no seu cabelo, nem na cor dos seus olhos, nem na sua inteligência, nem na tua capacidade. O teu valor, a tua importância está no Espírito de Deus que habita em você, que habita em cada ser humano. E o pecado, ele destruiu, ele deformou essa característica divina em nós, no ser humano. Todos nós temos o nosso caráter deformado. Todos nós, quando a gente diz assim, não, mas eu sou um bom cristão. Bom, se você é um bom cristão, comparando com quem? Se eu pego os maus exemplos para me colocar como um bom cristão, eu sou um bom cristão comparado com quem? Aí eu penso, bom, se eu comparar com, né, o exemplo maior, que é Cristo, comparar com Paulo. Então, eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom filho, sou um bom cidadão, sou bom isso, sou bom aquilo. Tá, mas você está comparando com quem? Qual o padrão? Entende? Que nós estamos usando como comparação. E aí Paulo diz assim, me fugiu agora a referência, mas ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, você quer alcançar a perfeição, a estatura do varão perfeito? Quem é a estatura do varão perfeito? Quem é o varão perfeito? Cristo. Então, olha, faça como eu, imite a mim, seja imitador de Cristo. E aí vocês já repararam? Imitação, né? Pessoas que imitam, né, determinados personagens da política, faz aquela voz, faz aquele trejeito. Que se você fechar, você acha que é realmente aquela pessoa que está falando, né? Aquele político ali, aquele jogador de futebol. Há pessoas que imitam artistas, né, nas suas performances ali, dançam, né? Como tinham muitos, imitando. Ainda há hoje muitos que imitam Elvis Presley, que já morreu, mas continuam imitando o Michael Jackson e tantos outros. São imitadores. Mas por melhor que seja o imitador, ele nunca é igual o original. Novamente, usando uma má comparação só para a gente poder entender. Então, eu tenho que imitar Cristo. Cristo é o nosso alvo. É para Cristo que eu tenho que olhar. Quem tem acompanhado as nossas aulas da Escola de Discípulos, nós temos batido muito nessa tecla. E nós falamos, olha, a Bíblia ela registra as falhas e os desvios de caráter dos homens de Deus. Nós estamos estudando a história de Abraão, o pai da fé. E quantas vaciladas o pai da fé deu, agindo com falta de fé, com mentira, com engano, querendo dar um jeitinho. E aí o que eu digo nas aulas? Quem acompanha as aulas, eu falo assim, olha, quando eu leio a respeito esse tempo seco é horrível para a minha voz. Quando eu leio a respeito das falhas, dos erros, dos pecados, de Adão, desobedeceu. Poxa, por que Adão foi desobedecer? Por que Deus foi comer daquela fruta? Sabe qual a conclusão que eu chego, querido? Se nós estivéssemos lá, vocês, eu, estivéssemos lá, no lugar de Adão e Eva, teríamos feito a mesma coisa, talvez até pior. Se nós estivéssemos, aí nós lemos hoje as histórias, né, de Adão, de Abraão, por exemplo, peregrinando lá na terra de Canaã,
10 anos, 20 anos, 30 anos, até que a promessa se cumprisse. Ele naquelas situações de alto e baixo da fé. Aí eu pergunto assim, será que eu, no lugar dele, teria feito melhor? Então, o questionamento é esse. Então, quando a Bíblia registra os pecados dos homens de Deus, dos heróis da fé, não é do pecado e da falha deles que a Bíblia está falando, mas do meu. Quando eu estou na minha casa lendo a Bíblia, Deus está falando comigo. E quando Ele revela o pecado e os erros dos outros, Ele está falando, ó, esse aqui, está vendo? É você. Porque você é feito da mesma natureza, constituído do mesmo elemento. Mas, por outro lado, quando nós vemos homens e mulheres de todos os povos, porque nós temos exemplos de fé, não somente no reinozinho de Israel, nós temos exemplos de fé, de justiça, de bondade, de misericórdia, de pessoas de outros povos também. E quando nós vemos de adolescentes, como aquela servazinha lá na casa de Naamã, corajosa, crente em Deus, como Daniel, um jovenzinho lá na torre, lá no reino da Babilônia, agindo com integridade, com fidelidade, ele e seus 3 amigos. Foram o quê? Foram centenas para lá. Apenas 4 mantiveram a sua integridade. Quando eu vejo as ações, os atos de coragem de Davi também, vejo a falha de Davi. A Bíblia está falando de mim. Está falando de você. Não está falando de Davi. Poxa, Davi, que vacilão. Está falando de você também, vacilão. É. Dá mole para ver. Vai se arrebentar também. Então, quando você lê, não julga, não condena. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente vê Pedro, no mesmo dia, cheio de coragem, de intrepidez, dizendo, não, Senhor, eu não te nego de maneira nenhuma. E à noite, eu nunca ouvi falar, não sei nem quem é. Poxa, Pedro, olha. Aí você tem que ler e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tira de mim toda arrogância, todo orgulho, toda vaidade, toda presunção. Guarda os meus lábios, guarda o meu coração. Mas quando nós vemos também pessoas agindo com coragem, com fé, esse mesmo Pedro indo para o templo, ele e João indo para o templo orar, e aí tem um paralítico pedindo esmola. Quantos de nós teria coragem de fazer o que Pedro fez? Aí estava o paralítico pedindo esmola, ia pegar uns trocadinhos, Deus te abençoe, e ia para o templo orar. Quantos teriam? Sinceramente falando, tem um paralítico ali na esquina ali pedindo oração. Aí você passou, pedindo esmola, você passou, você iria virar para ele assim, olha, não tem ouro nem prata. Mentira, o que você tem, um trocadinho você tem. Ih, estou sem trocado aqui agora. Mas aí fala assim, olha, eu não vou te dar dinheiro não, vou te dar coisa melhor. Em nome de Jesus, Cristo, levanta e anda. Quem teria coragem de fazer isso? Fala sério, gente. Aí quando eu olho para esse tipo de coisa, é como se Deus estivesse me esbofeteando assim, amorosamente. Está vendo, seu incrédulo? Então, quando Deus mostra as realizações de homens falhos, como você e eu, Ele está dizendo também, você também pode, se você crer. Por que nós não fazemos? Porque não cremos. A verdade é essa. E temos que ter caráter para admitir isso.
Todos nós somos crentes em Deus, não estou duvidando da sua fé. Mas nós temos as nossas limitações, a verdade é essa. E temos que reconhecer. E dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me abençoa. Adestra as minhas mãos, me dê mais fé, me dê mais sabedoria, me dê mais entendimento. Me ajuda, Senhor. Senhor, fazer como Bartimeu. Senhor, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Nós temos. Ah, mas eu não sou um cego que estou à beira do caminho. Será que não? Talvez nós não sejamos mais cegos, mas talvez sejamos míopes. Nós temos as nossas dificuldades. Há 14 anos atrás, eu enxergava perfeitamente sem óculos. Hoje eu estou totalmente dependente do óculos. Estou vendo vocês aqui, mas embaçado, fora de foco. E aí tem que colocar agora, estou vendo perfeitamente. Então, a nossa personalidade, o nosso caráter, ele está adoecido por causa do pecado. Lembra daquele cego? Jesus toma ele pela mão, tira de dentro da cidade, e depois, só do lado de fora, Jesus ora e pergunta, o que vês? Ah, eu vejo homens assim como árvores, assim, sem definição. Eu vejo um boneco assim, mas não consigo, não tem qualidade. Aí Jesus ora novamente, e aí ele agora... E agora? Agora eu vejo perfeitamente. Por que Jesus não orou pelo aquele homem na onde ele estava? Porque para sermos, muitas vezes, para sermos abençoados, sermos curados, sermos tratados, Deus primeiro tem que nos tirar da onde nós estamos. Você quer ser abençoado, você quer ser curado, você quer enxergar, mas continuar onde você está. Não tem como. Ou você sai do mundo para que você possa ter os teus olhos abertos, ou vai permanecer aí. E é um processo. Nesse caso foi assim. O outro, Jesus cuspiu na terra, fez lodo, botou nos olhos do cego, mandou ele lá num tanque se lavar, e só depois que ele lavou passou a enxergar. O outro, Jesus disse assim, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Então, seja conforme a sua fé. No mesmo instante ele passou a enxergar. Não precisou de lama, não precisou lavar o rosto, não precisou de uma segunda oração. Jesus não precisou tomar ele pela mão. Agora imagine esses 3 cegos se encontrando e um duvidando da cura do outro porque foi diferente da sua. Que Jesus te curou só com a palavra, ele não cuspiu no chão, ele não fez barro, ele não fez você lavar o rosto. Ah, então você não foi curado. Porque comigo foi assim e tem que ser assim todas as vezes. Nós complicamos, queridos, por causa desse caráter deformado. Mas graças a Deus, pelo seu Filho Cristo Jesus, que já fazia parte do plano eterno de Deus. Quando chegou no tempo propício determinado por Deus, ele veio à terra em forma humana. Foi dependente dos seus pais nos seus primeiros anos. Quando se tornou homem adulto, ele teve o seu ministério, pregando a verdade com amor, com justiça, com equidade, com bondade, perdoando os pecadores, abraçando leprosos, comendo com pecadores. E à noite nós vamos falar sobre isso. Jesus comendo com os pecadores e sendo criticado por causa disso. A transformação de caráter daquele homem. E aí, para concluir, para fechar, aí eu vejo homens e mulheres na Bíblia de Deus, na palavra de Deus,
nas Escrituras Sagradas, que tiveram os seus caráter transformado, mudado. Não se tornaram perfeitos, porque perfeito só tem um. Mas foram transformados. Jacó não só teve o seu caráter transformado, tratado, curado, sarado por Deus, como Deus mudou, deu a ele até um novo nome. Teu nome não será mais Jacó, trapaceiro, mas será Israel, vencedor de Deus, campeão de Deus, Israel. E aí quando eu vejo histórias como de Jacó, como de Abraão, de Isaac, de Davi, sofreu as consequências, mas foi perdoado. Histórias como a de Zaqueu, de Paulo e de tantos outros, de Madalena. Uma mulher que, segundo as Escrituras, se eu não me engano, o Evangelho de Lucas diz que estava possessa por 7 demônios. Uma mulher que vivia na prostituição, foi transformada, virou uma mulher de Deus. E aí quando nós vemos, eu olho assim, bom, se eles foram, eu também posso. Se eles foram transformados em seu caráter, você também pode. Não existe essa história, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, porque você nasceu assim, você cresceu assim, mas se você teve um encontro com Cristo, à beira de um poço, como a mulher samaritana, por exemplo, você não é obrigado a morrer assim. Deus pode e quer transformar a sua vida. Mas para isso, Ele precisa imprimir nos nossos corações o seu caráter, a sua palavra, o seu espírito. E o que Ele procura? Apenas homens e mulheres que creiam nele. E dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Quando eu sou forte, sou fraco. Mas, Senhor, quando eu chego humildemente na Tua presença, fraco, reconhecendo a minha fragilidade, aí eu sou forte. Porque Deus vem e nos fortalece. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome, ó Deus. Graças te damos pela Tua paciência para conosco, pela Tua longanimidade, bondade, graça, misericórdia, enfim, Senhor. A lista de qualidades do Teu caráter, de atributos divinos, são infinitas, como infinito é o Teu amor, Pai. Não temos palavras, Senhor, somos limitados pela língua humana, pelo conhecimento humano. E não temos como expressar, Senhor, a Tua glória e a Tua majestade. Não há como. Nem mesmo a natureza, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, expressam, Senhor, a majestade do Teu ser. Nem mesmo o universo inteiro pode conter, ó Pai, a Tua sabedoria, o Teu poder, o Teu amor e a Tua grandeza. Te louvamos, Senhor,
pela forma maravilhosa pela qual nós fomos criados, com dignidade, com honra. Queridos, jamais compare o ser humano com os animais. Isso ofende a Deus. Nunca coloque os animais num patamar acima do humano, porque isso ofende, agride a Deus, porque os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano, sim. E embora nós tenhamos nos corrompido, tenhamos pecado, e hoje na nossa rebelião, a rebelião humana contra Deus, nós damos mais dignidade aos animais do que aquele que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. O Senhor nos deu poder e autoridade para subjugar a terra. Mas hoje nós somos subjugados pela terra por causa do pecado. Homens se matam por pedaço de terra. Homens se tornam escravos do produto da terra, da bebida, da droga, do cigarro, que são produtos da terra. E exercem poder e domínio. Pai, tem misericórdia. Que possamos entender, reconhecer a nossa posição de honra e assumirmos o nosso papel como seres humanos e principalmente como filhos de Deus em Cristo Jesus, como a igreja do Senhor, como luz e sal. Possamos fazer a diferença, Senhor, na nossa geração, formando uma geração melhor do que a nossa, de moças e rapazes, de jovens fiéis, crentes a Deus, com o seu caráter transformado, tratado, curado, sarado, para a glória do Teu nome, ó Deus. Louvado e bendito seja, Senhor, de eternidade em eternidade. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que nos acompanha, não coloque limitações ao que Deus pode fazer na sua vida por causa dos seus pecados. Deus é maior. Ele pode não somente te perdoar, mas pode também te libertar, te curar, te transformar, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Louvado e bendito seja o Teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, pela maneira linda e maravilhosa pela qual fomos criados. E perdoa, Deus, os nossos pecados. Pois o pecado de Adão é nosso pecado também. Tanto é que nós trazemos no nosso corpo as marcas dessa queda. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, homem, varão perfeito, nós também podemos ser redimidos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor de eternidade a eternidade, ó Pai. Imprime em nós os caracteres do Teu caráter nos nossos corações, não em tábuas de pedra, não em tábuas de madeira, mas nos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por tudo, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Amém? Vamos pedir isso ao Senhor. Vamos encerrar o culto dessa manhã com alegria, declarando isso. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
nessa manhã, ouvindo a tua palavra, cantando ao Senhor, declarando o nosso amor a Ti, ó Deus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco. Continue, ó Deus, nos encorajando, nos fortalecendo para que nessa caminhada o nosso caráter, ó Deus, seja segundo o Teu caráter. Que possamos, ó Deus, a cada dia estarmos, ó Deus, sendo mais próximos do Senhor. Que as nossas atitudes, que o nosso comportamento, que o nosso agir se revele, ó Deus, o Teu caráter em nós. Que possamos, ó Deus, ter um coração ensinável e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós para promover, ó Deus, essa mudança, para promover, ó Deus, esse quebrantamento, ó Deus, para que verdadeiramente a Sua igreja se santifique, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por tudo, te louvamos por essa manhã. Continue, ó Deus, com a Tua igreja e que à noite possamos estar aqui reunidos para ouvir, ó Deus, o recado que o Senhor tem para nós. Guarda, ó Deus, o Teu povo. Guarda, Senhor, a Tua igreja aqui neste lugar e em cada lar aqui representado. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Bom dia a todos. Deus abençoe.